Fala, vai galerinha do sexto ano. Tranquilo, pessoal? Seguinte, galera, olha só. Hoje aí eu vou finalizar com vocês o nosso conteúdo, tá bem? Eu vou passar a matéria numa espécie de revisão, tá? Já que de fato é o nosso último vídeo aí que antecede a nossa prova do quarto bimestre, tá tranquilo? Então é o seguinte, galera. Eu separei alguns pontos mais importantes aí pra nós, tá? Separei alguns pontos que são necessários a gente saber para que a gente consiga fazer uma boa prova, tranquilo? Seguinte, o primeiro ponto aí necessário, e isso foi um videozinho até que eu coloquei aí para vocês, disponibilizei da Positivo, tá? Onde a professora em questão abordou o seguinte tema, tá? Biosfera, bioma e ecossistema. Eu vou ler aqui para vocês e vou explicar o que a apostila nos traz, tá? Vamos lá, olha só. Enquanto a biosfera abrange o conjunto da zona habitável do planeta, ou seja, o que é a biosfera? A apostila acabou de responder pra gente, vamos lá. É o conjunto da zona habitável do planeta, tranquilo? Os ecossistemas são ambientes mais específicos, certinho? Ou seja, um determinado local que apresenta características próprias. Esse local, uma vegetação específica, é denominado um ecossistema específico, tranquilo? E um conjunto de ecossistemas florestais, fluviais, enfim, entre outros, forma o bioma, certinho? Ou seja, o bioma é o conjunto de ecossistema. O ecossistema é um comportamento específico de uma determinada região, certinho? São ambientes específicos, porque automaticamente o ecossistema está ligado ao meio ambiente, beleza? E automaticamente a biosfera é o conjunto da zona habitável do planeta, beleza, galera? Isso está lá na página 4 da apostila de vocês, tá bem? É um ponto aí muito importante que vocês precisam saber aí para a prova, tranquilo? Outro pontinho aí importante, pessoal, é quais são os fatores que influenciam uma determinada vegetação. Por quê? Ao longo desses capítulos a gente estudou quais são as vegetações de uma determinada região, quais são as características de uma determinada vegetação, certinho? E aí nós também temos que saber quais são os fatores que influenciam a vegetação de uma determinada localidade, tá bem? O porquê que aquela vegetação é daquela forma, tranquilo? Isso está presente lá na página 7 de vocês. Tem aí um mapinha, não é um mapinha, mas enfim, é uma ilustração aí para vocês, tranquilo? Que no caso é a hidrografia, o clima, o relevo e o solo, beleza? Isso aí está presente na página 7, galera, tá bem? Outro ponto que vocês precisam saber. Além de, pessoal, vou pedir para vocês o seguinte, leiam por gentileza com atenção o que significa cada tipo de floresta. É importante que vocês saibam que cada uma, elas são diferentes por quê? Porque cada uma possui a sua própria característica, tranquilo? Então automaticamente vocês precisam ter isso em mente. Então já que cada uma possui a sua característica, é necessário que vocês saibam qual é a característica de cada vegetação. Para que se, por exemplo, na prova eu pergunte quais são as características de determinada vegetação, vocês automaticamente consigam colocar lá na provinha, beleza? Muito importante que vocês saibam isso. Isso tá no iniciozinho da apostila também, tá, galera? É o primeiro capítulo, basicamente, dessa primeira unidade da apostila, tá bem? Vamos lá, seguindo aqui o nosso conteúdo, a nossa revisão. Bom, muito importante que vocês saibam, galera, desmatamento. Muitas vezes a gente acha que desmatamento é quando o homem vai lá e arranca uma árvore de uma determinada região. Isso é desmatamento. Mas há uma definição para isso. Desmatamento é toda a retirada da malha original vegetal de uma determinada região. Beleza? Então, desmatamento é quando nós vamos, seja por uma causa natural, seja por uma causa humana, enfim, é toda a retirada da cobertura vegetal de uma determinada região. Tranquilo? Então, não é quando o homem vai lá e tira uma árvore. Não, não é isso. Obviamente, isso faz parte, mas desmatamento é a retirada da cobertura original e vegetal de uma região. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá.
Outro pontinho aí muito importante para vocês saberem, galera, seguinte, conforme eu expliquei para vocês ao longo desse capítulo aí, eu disse para vocês que ao passar do tempo, os recursos naturais do planeta, a população em si achava que esses recursos eram infinitos. Esses recursos nunca acabavam. Mas, de fato, com o passar dos anos, a população percebeu que esses recursos eram finitos, ou seja, tem fim. Então começou a surgir uma preocupação com o meio ambiente que até então não se tinha. E aí foram quando surgiram as reuniões em si entre grandes chefes mundiais para debater o assunto meio ambiente e buscar soluções para continuar o desenvolvimento, mas sem denegrir tanto o meio ambiente. Beleza? Muito importante que vocês saibam isso. Então eu separei aqui para vocês 3 assim, importantes reuniões, digamos as mais importantes, assim, todas têm a sua importância, mas acho que vocês precisam saber, beleza? Então vamos lá, pessoal. Na reunião na conferência de Estocolmo, foi justamente quando ficou acertado isso. Foi a primeira grande reunião para tratar desse assunto meio ambiente, certinho? E aí automaticamente foi quando a população em si começou a perceber que os recursos naturais eram finitos, ou seja, tinham fim, beleza? Então ela ficou marcada por isso e a necessidade de você conter também essa determinada exploração, tá bom? Então esse foi o primeiro grande assunto dessa tal reunião, beleza? Outra reunião para vocês saberem que é muito importante, tá bem? Foi a Eco 92. Tranquilo, pessoal? Isso tudo aqui tá na apostila de vocês, tá bem? A Eco 92 ela foi muito importante porque foi aí que nós tivemos o termo de desenvolvimento sustentável. E o que seria esse desenvolvimento sustentável? É você conseguir continuar se desenvolvendo sem você comprometer as próximas gerações. Ou seja, qual era o pensamento? Olha, a gente precisa continuar desenvolvendo, a gente precisa continuar no ritmo de produção, mas a gente precisa controlar automaticamente esse grande impacto que a gente está causando no meio ambiente. E foi aí que surgiu o desenvolvimento sustentável. Tranquilo? Então, a Eco 92 ficou marcada como um grande desafio, tá? De você continuar gerando desenvolvimento sem você automaticamente denegrir as próximas gerações, porque se continuasse daquela forma, as próximas gerações seriam afetadas, tranquilo? E outro ponto importante, galera, é a Rio+20, tá bem? A Rio+20 foi uma reunião que foi voltada para além do meio ambiente. Ela estava foi debatido nessa reunião a erradicar a pobreza, tranquilo? Os problemas sociais foram debatidos nessa reunião. Então ela foi além do meio ambiente. Tranquilo? Foi uma reunião que de fato debateu além do meio ambiente, além dessa necessidade de cuidado com os recursos naturais, além do grande desmatamento, enfim, além desses assuntos base, ela também entrou na pauta dessa reunião o fato de nós termos que erradicar com a pobreza. Então, tranquilo, galera? Então, esses são os pontos principais que vocês precisam saber, tranquilo? São os principais pontos aqui da apostila. Por que eu fiz isso? Para vocês não terem que ler a apostila inteira, tranquilo? Então, estudem por esses pontos que eu coloquei para vocês, tá bem? Vocês vão conseguir fazer uma boa prova. Tranquilo, galera? Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, qualquer dúvida que vocês tenham ao longo desse período, tá bem? Então, podem contar comigo, tá bom? Um grande abraço.